Questão 130 do Enem 2021, segunda aplicação. A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Bom, a figura eu coloquei ali logo ao lado, a gente dá uma olhadinha nela na sequência. Nela podem ser observadas etapas que vão desde a captação aí em represas até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo aí com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição do hipoclorito de sódio e o resultado foi comparado com o da água tratada em todas aí as etapas. Caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Então, ele coloca aqui a presença do gosto, a presença então de cheiro, a elevação da turbidez, a redução significativa do pH ou então a elevação do teor de bactérias. Vamos dar uma olhadinha então na figura que ele coloca, que é basicamente dos processos de tratamento de água. Então, nós temos aqui um corpo d'água, um manancial, onde a água vai ser captada e jogada para dentro de uma estação de tratamento de água, uma ETA, beleza? Aqui, a primeira etapa consiste, como ele está colocando para a gente, numa floculação. Essa floculação ocorre mediante a adição de agentes floculantes. Então, nós vamos ter, geralmente, são sais de alumínio e sais de ferro. Então, nós podemos ter o AlCl3, o cloreto de alumínio, ou então, nós podemos adicionar, nós não, né? Quem faz o tratamento de água, o cloreto de ferro 3. Bom, então, essas duas substâncias, esses sais aqui, são chamados de agentes coagulantes, beleza? Coagulantes. A ideia aqui é que vai ser formada uma mistura heterogênea, uma mistura coloidal. O coloide é como se fosse uma gelequinha, e essa gelequinha consegue fazer com que as partículas de sujeira, as sujidades, se grudem e depois passam por um processo de decantação. Por que isso acontece, né? Os sais aqui, eles acabam interagindo com a água, então vou pegar como exemplo a LCl3, né? Ele vai interagir com a água, tá aqui, e vai formar uma base pouco solúvel do metal equivalente. Então, nós vamos ter a formação aqui, por exemplo, de Al, né, OH3, que é uma base insolúvel. E também nós vamos ter a formação de HCl, beleza? Ácido clorídrico. É por isso que essa etapa de coagulação, né, essa primeira etapa é uma coagulação seguida aqui de um processo de floculação. Ela ocorre meio básico, né, para que você garanta a formação desse composto. Então, na real, quem vai ser o agente coagulante aqui essas substâncias que são pouco solúveis, ou também chamada de insolúveis, belezinha? A equação não está balanceada, só coloquei aqui para ilustrar, beleza? Então tá aí. Essa substância, então, pouco solúvel, vai começar a formar essa gelatina, esse coloide, que depois, então, por ação mecânica, forma o processo de coagulação, né? As sujeiras começam a se agregar nessa gelatina e depois vão decantar pela ação da gravidade. E a água segue a sua sequência, né? Então, as partículas que não decantaram passam aqui por uma caixa. Então, aqui geralmente nós temos uma caixa de areia. E essa caixa de areia faz com que as partículas grandes de sujeira fiquem retidas. Então, você tem brita, cascalho, né, areia, e aí vai diminuindo o tamanho da partícula para que você tenha o processo de filtração mais interessante. Beleza? Passou aqui, vai entrar por um processo de desinfecção. A desinfecção geralmente é feita pela adição do hipoclorito de sódio, que é o NaClO. Posso escrever assim ou então, como geralmente é o mais correto, na verdade, geralmente a gente escreve NaClO, mas o mais correto seria NaOCl, né? Essa substância, então, é conhecida como hipoclorito de sódio. Então, nós temos aqui o hipoclorito de sódio. Mas, Igor, eu nunca vi esse hipoclorito de sódio. Já sim, é ele que está presente em solução aquosa naquilo que a gente conhece como cândida, água de lavadeira, que boa, né? Então, é ela, justamente por conta da presença do ânion hipoclorito, que é o ClO-1, que causa o processo de oxidação dos pigmentos das nossas roupas. É ela que mancha a nossa blusinha favorita, beleza? No processo aqui de alcalinização, você tem adição, né? Vai fazer adição aqui, geralmente de compostos básicos, que pode ser o óxido de cálcio, CaO, né? Que é uma substância de caráter básico, ou outro tipo de óxido. E a fluoretação, nós temos a adição de sais de flúor. Obrigatoriamente, por lei, né? Você tem aí a adição de sais de flúor. E por que isso? Um exemplo aqui é o fluoreto de sódio. Por conta do flúor, ele ser, né, no caso do ânion fluoreto, ele vai fazer uma troca com aí aquilo que compõe os nossos dentinhos. O nosso dente é formado de hidroxiapatita, Ca5
PO4, 3OH, né? Então, nós podemos fazer uma reação aqui de troca da hidroxila pelo fluoreto. E aí nós vamos formar a fluorapatita. E a fluorapatita, opa, deixa eu só consertar aqui, cadê o meu apagadorzinho? Beleza? A nossa fluorapatita, PO4, 3, é aqui, mais OH. A fluorapatita ela tem uma resistência maior, uma vez que não tem caráter de base, aos processos de corrosões ácidas nos nossos dentes. Por isso que tem que ser uma água fluoretada, beleza? E aí, então, vai para o processo de distribuição. Perceba, nessa questão ele está falando que vai aqui tirar o processo de adição de hipoclorito de sódio. E o hipoclorito de sódio está aqui na etapa que ele falou que é uma desinfecção, né? O ânion hipoclorito, OCl-1, então esse é o nosso ânion hipoclorito, beleza? Ele é um agente oxidante forte, então ele é um agente oxidante aí bastante forte, beleza? Se você não sabe sobre os processos de oxidação, dá uma procuradinha aqui no canal, a gente tem várias aulas de oxidação aí, de redox de modo geral, então a gente fala na eletroquímica sobre os oxidantes. Então, o oxidante forte, ele acaba sendo útil no processo ali de matar micro-organismos, ele vai causar a oxidação desses micro-organismos. Sendo assim, se você tirar a adição de hipoclorito de sódio, os micro-organismos patogênicos, principalmente as bactérias, podem crescer e chegar até a água de tratamento, a água, na verdade, de abastecimento público, né? Então ele fala pra gente lá, voltando no texto, ó, se caso fosse aceita a não adição, a eliminação da adição de hipoclorito de sódio, né? O que é que você teria? Qual seria a principal mudança observada na qualidade da água? A presença de gosto? Bom, presença de gosto pode ser que você retire, né, já nas etapas de filtração, coagulação, floculação, sei lá o que for, né? Presença de cheiro também, filtração consegue tirar, porque você passa ali dentro da filtração por exemplo, né, na caixa de areia que a gente viu, a presença de carvão. E o carvão, né, carvão ativado, consegue fazer com que você tenha a remoção de compostos que dão cheiro, né, e sabor, aquelas propriedades organolépticas que a gente tem, né? A elevação da turbidez, então a turbidez aqui se dá por conta, por exemplo, de barro na água, areia na água, isso é retirado nos processos de filtração. Redução significativa do pH, não, lembrando que você tem o processo lá chamado de alcalinização, né? Alcalinização, justamente para que você acerte o pH e ele vá mais ou menos com valor igual a 7, né? Então, meio neutro ali, mais ou menos. Aqui, então, chegamos na alternativa correta. Se você não adicionar o hipoclorito de sódio, consequentemente, o que vai acontecer é a elevação do teor de bactérias, porque aí você vai fazer com que as bactérias estejam presentes lá na água. Belezinha? É isso aí. Comente se você achou essa questão fácil, média ou difícil. Deixa o like e também compartilha essa questão com quem está estudando. É isso aí. Até uma próxima. Tchau.